pega um supermercado, por exemplo, no lucro presumido, tá jogando dinheiro fora. Porque se presume, né, o nome diz, eu tenho uma tabela que presume quanto é que eu lucro. Aí você olha pro varejo, a tabela do presumido, salvo engano, é 12%. Eu nunca vi nenhum supermercado com margem de 12%. Olá, seja bem-vindo a mais um Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio, já vou te convidar para curtir esse episódio, se inscrever no canal, que a gente sempre traz aqui convidados mais do que especiais, com conteúdo sensacional para ajudar você na sua carreira, na sua empresa, nos seus investimentos imobiliários em Miami e Orlando, né? E hoje o nosso convidado aqui é um convidado especial para você que pensa em margem, em gerar margem, mas não simplesmente margem com operação e tudo mais, margem pensando também na questão tributária. A gente está com uma pessoa aqui que já ajudou outros empresários a economizarem bilhões em tributos. Então, assim, hoje você vai ter aqui dicas preciosas de como aumentar a sua margem, reduzindo os seus impostos de forma legal. É isso aí, o nosso convidado de hoje, ele é CEO da TT & Co e advogado tributarista. Bem-vindo, Fábio Ferraz. Obrigado, Cíntia, obrigado, Denis, pelo convite. Prazer bater um papo com vocês e espero que a gente possa levar muita informação interessante sobre investimento em Miami e Orlando, sobre a área tributária, desvendar um pouquinho desse mundo obscuro que é a tributação no Brasil. Com certeza. Legal. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. E para começar já com... entregando ouro para quem está lá, né? Então, assim, quais são os três? Assim, os três principais... Sempre que você vai numa empresa, aonde que o empresário está deixando dinheiro na mesa? Quais são os três principais fatores? Aonde que a pessoa olha amanhã tem dinheiro na mesa que ele pode recuperar amanhã. Então, eu quero dica assim prática, Fábio. O que tem para recuperar dinheiro amanhã? Que o empresário, assim, no dia a dia dele, na correria dele, não consegue perceber que amanhã ele pode olhar com o contador dele, com o advogado dele, que ele já vai ajudar amanhã. Eu vou resumir esses três no principal. Tá. Quando a gente olha para uma empresa, o principal erro da empresa é não olhar para qual regime tributário é adequado para aquela operação. O empresário brasileiro ele tem um verdadeiro fascínio pelo Simples Nacional. Você pergunta para qualquer empresário qual o regime que você está, no Simples Nacional. E eles têm muito medo de crescer e ter que sair do regime do Simples Nacional porque eles acham que naquele regime ele paga pouco imposto. E isso é uma falácia. Por que eu digo isso? O Simples Nacional ele tem como base o faturamento e ele tem uma alíquota progressiva em cima do faturamento. Ou seja, vamos traduzir isso para uma linguagem muito simples. Quanto mais eu faturo na minha empresa, mais eu pago em impostos. Isso não quer dizer que eu tenha lucro na minha operação. Faturei, eu pago. Tendo lucro ou não tendo lucro, chega no dia 20, o contador vai enviar para ele uma guia chamada DAS, para ele fazer o pagamento do imposto. Então é muito comum eu ouvir de empresários dizendo, quando eu vendia 100 mil reais no mês, faturava 100 mil reais no mês, eu ganhava dinheiro. Hoje eu faturo 250, 300, eu não ganho mais dinheiro. O imposto come tudo aquilo que eu ganho. E aí eu pergunto, mas você já fez um estudo para entender se o regime que você está hoje é adequado? Porque todo mundo fala, eu vou fazer um planejamento tributário, aquela coisa, né, bonita, que o advogado gosta de vender, não digo iludir, mas ele cria um ambiente para o empresário que parece que aquilo é muito, muito difícil de ser feito e é muito caro. E o empresário acha que um planejamento tributário tem que ser algo robusto. Mas quando a gente olha para dentro da nossa empresa, muitas vezes a gente deixa de fazer o básico. E é no básico, é no detalhe que a gente perde muito dinheiro. É onde as coisas não acontecem. Às vezes a gente quer criar um projeto lindo que não funciona, né? Ele é muito bonito no papel, mas na prática ele não segue. E na área tributária é exatamente isso. Então, quando a gente olha para dentro das empresas, a primeira pergunta que eu faço para esse empresário é: você tem uma margem de lucro alta? Pegar um varejo, por exemplo. Geralmente varejo trabalha com volume de vendas e com margem muito apertada. Não, eu tenho pouca margem. Pessoal do e-commerce, muita gente foi para o e-commerce depois da pandemia, então é muito comum acontecer isso. E aí o que eles fazem? Para não sair do Simples Nacional, ele abre 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas. A família inteira dele vira empresária, porque ele vai dividindo o faturamento da empresa dele em vários CNPJs.
Primeiro, ele tem risco, porque se ele for autuado, o fisco pega todo esse grupo econômico e transforma ele num só e vai cobrar a diferença do imposto que ele não pagou no regime do lucro presumido, que é muito maior. Ele não tem opção de migrar para o regime do lucro real e apurar o imposto de novo. Ele vai ser autuado e vai ter que pagar a conta. E fora que ele tem um risco societário. Se algum desses familiares se separa ou morre, os herdeiros dele ou o marido que está indo embora vai querer metade daquilo. Não importa se a empresa não é da pessoa, é do primo, do irmão, do tio. Ele vai ter um problema societário. Então, tem um monte de coisas que acontecem em volta dessa vontade de permanecer no Simples Nacional que podem levar a empresa à ruína. Mas a principal dela é: eu não estou economizando dinheiro com imposto. Eu estou perdendo dinheiro com imposto. E quando você compara, muitas vezes, esse varejo com 300 mil reais de faturamento no regime do Simples Nacional, com uma margem apertada, e você compara com o lucro real, você percebe que tem muito dinheiro ficando na mesa. Eu vou dar um exemplo prático. No grupo que a gente participa no Clex, uma pessoa me procurou que tinha lá um grupo de empresas, para ser mais exato, por volta de 15 empresas. Caramba. No Simples Nacional. 15 empresas. 15 empresas no Simples Nacional. E há 15 empresas nesse sistema. Nesse sistema. 15 era uma divididos só, em vários CPFs. Familiares e tal. Por regra, se eu tenho 2 empresas no Simples Nacional no meu CPF, eu somo o faturamento, ele estoura os 400 mil reais, eu estou fora do regime. Sim. Então, essa pessoa me procurou sentado, começou a bater papo, começou a me entrevistar. A gente percebeu que ele estava com um problema. Fazendo contas, porque é matemática. Quanto é que eu pago hoje no regime que eu estou e quanto eu pagaria num regime A ou B. Ele estava perdendo, em média, 80 mil reais por mês. Ou seja, a gente não fez nada além de fazer uma conta básica que muitas vezes os contadores não fazem. Quantos funcionários diferentes ele poderia estar colocando ali? Quanto que ele poderia estar investindo em mão de E obra? aumentando sua margem de lucro, uma série aumentando de margem de coisas. lucro, né? Ele poderia abrir novas empresas. Abrir novas 80 empresas. mil reais todo mês sobrando no caixa dele, ele tem o objetivo de se tornar um grande grupo na área que ele atua. Isso, em um ano, a gente está falando de 960 mil reais. É uma loja nova que ele abre. Sim. É uma operação nova que ele abre por ano, só com a economia tributária. Sim. Ô, Fábio, e quando a pessoa vai fazer esse movimento, por exemplo, que nem esse exemplo, tinha 15 empresas dentro do Simples e ela vai se tornar uma única empresa dentro, né, de um regime de lucro real, né? Uhum. Como é que é esse movimento? As pessoas não têm medo disso, de, poxa, como é que eu vou fazer? Agora tem bens no nome de uma, tem carro no nome da outra. Como é que é isso? Você ajuda nisso? E quais são os principais desafios na hora de fazer essa migração? Pergunta muito boa, e isso acontece todos os dias. Porque eles geralmente compram um imóvel no nome de uma empresa, um carro no nome de uma empresa, tem máquinas no nome de outra empresa. Então, a primeira coisa, quando a gente vai olhar para uma situação como essa, é organizar a parte societária. O tributário nunca anda sozinho. Eu tenho questões aí que envolvem colaboradores. Eu tenho colaborador em cada uma dessas empresas, como é que eu faço? Então, a gente tem que criar uma nova estrutura. Geralmente se aproveita toda essa estrutura e vai incorporando uma empresa na outra. Com isso, eu estouro o teto do Simples Nacional e migro de regime fora de janeiro, porque todo mundo acha que é só em janeiro que eu posso mudar de regime tributário. Mas eu tenho situações que a lei me obriga a trocar de regime. Então, a gente força essa troca de regime, mas é importante organizar essa parte societária, analisar o que tem de patrimônio. Tem todo um trabalho por trás disso, né? Não é simples, mas isso tudo faz muito sentido, porque o empresário sabe, vou falar da indústria, do varejo, nós sabemos onde é que estão os nossos gargalos de perda na empresa. Toda empresa tem mapeado isso. Onde é que eu perco insumo na indústria? Onde é que no meu varejo de hortifruti, quanto é que estraga do alface que eu compro do entreposto? Eu tenho lá mapeado. 15% é perda. Só que a perda tributária, ela às vezes representa mais ou algo muito parecido com essa perda que eu tenho mapeada e eu não enxergo. Não está mapeada. Não tem mapeada. Ela é oculta. Eu não consigo enxergar. Eu só vou enxergar quando eu faço um trabalho de organização. E organizar dói, porque ele vai ter que começar a controlar notas de entrada, a ter um controle financeiro maior. E na situação que a gente está hoje, o país chegando aí uma reforma tributária que começa a transição ano que vem, quem não fizer isso vai quebrar. Tem muita empresa que hoje não está se preocupando com a reforma tributária e
2026 começa o período de transição, período de teste. 27 entra em vigor efetivamente a primeira fase da reforma e as empresas vão quebrar. Porque o Simples Nacional vai ter duas formas de existir. Uma forma onde eu continuo da forma como eu estou, que é a simplificada. Eu não tenho crédito, eu não passo crédito. E eu tenho um Simples Nacional que começa a transferir crédito para quem compra. Ou seja, para quem compra, se tem crédito tributário, é mais barata a aquisição. Tem empresas hoje que não compram de empresas do Simples Nacional. É comum. Eu falo para o empresário, vem cá, você está perdendo competitividade no mercado por orientação errada. Porque quem está, às vezes, despreparado para atender uma empresa no lucro real ou no presumido é o contador que te atende. Sim. A orientação de abrir várias empresas, ela não te traz só prejuízo financeiro, ela traz prejuízo financeiro, traz risco societário, te tira competitividade no mercado. Você está olhando para o grande, por que ele vende mais barato o produto? Porque o custo do imposto que está lá não é custo para ele, é crédito. Ele compra, o mesmo fornecedor que você compra, mas ele compra com crédito e ele sabe que na hora de vender o imposto dele, ele vai pagar sobre a margem que ele tiver de lucro. Você paga na entrada e paga na saída 2 vezes. Tá errado. Sim. Então, o cara tá mal orientado e perdendo mercado, perdendo competitividade. E a chance de quebrar com a reforma que está chegando é enorme. É porque também, às vezes, muitas pessoas, eu acho que confundem a atuação do contador e do advogado tributarista, né? Eu vou te falar a minha visão, não sei se você concorda comigo, mas para mim é mais como se fosse assim, o arquiteto e o engenheiro civil. Um vai planejar e o outro vai executar. São atribuições diferentes. Então, o contador, ele está preocupado ali em fazer o dia a dia, o arroz e feijão, mas ele não tem nem a capacitação para planejar o que deve ser feito e como deve ser feito, para planejar o caminho que tem que ser seguido, né? Concordo Não plenamente. sei se essa é a sua visão. São complementares, sim. Sim, são complementares. Um complementa o outro. Sim. Eu não sei fazer contabilidade. Sim. Eu sei ler um balanço, a gente sabe como é que funciona. Mas na prática, como é que escritura, eu não tenho prática com isso, não é minha área. Mas eu sei fazer um bom planejamento, eu sei enxergar onde é que está o dinheiro, onde o dinheiro está ficando na mesa. Por isso você tem que ter os dois e eles têm que trabalhar juntos, né? Isso, tem que ser parceria. A gente tem muitos contadores que a gente trabalha em conjunto hoje para levar o melhor para o cliente. O objetivo é esse, né? O final é o cliente ter uma margem de lucro melhor, competitividade no mercado. É o grande objetivo da área tributária. Legal. O duro é fazer eles entenderem e principalmente educar o cliente. Porque eu acho que o maior problema está no baixo nível de consciência que o empresário tem sobre a importância da área tributária na gestão da empresa. Sim. O que acontece é que a gente comenta muito que o empreendedor ele é um herói, né? Então acho que ele se lança e ele se lança para fazer um desafio que às vezes nem dá, que a pessoa pensa que nem é possível fazer, e aí ele sai fazendo. Então ele gasta muita energia na operação e às vezes ele vai crescendo e vai cada vez ficando mais robusto como empresa, mas ele precisa se assessorar também de pessoas que consigam ajudar ele para frente, senão ele fica cada vez mais mergulhado na operação e não consegue enxergar essas possibilidades de aumentar a margem de lucro, de ter um motor que vai mais para frente, né? Queira ou não queira, quando você reduz ali a questão do tributo, né? Você injeta mais gasolina ali no seu negócio e você segue adiante. Agora, uma coisa que eu queria tentar voltar um pouquinho atrás para entender é a questão assim da questão da margem. E aí quando que a empresa vai crescendo e ela vai ter um momento que assim, qual o momento ideal para fazer essas mudanças, essas análises? Tem alguma análise que você, por exemplo, assim, hoje em dia, uma ferramenta na internet que ajuda a pessoa a sentir? Porque às vezes ele vai falar com o contador às vezes ele pode se sentir, puta, tá bom assim, vamos manter assim, porque às vezes o simples é mais fácil de tocar a rotina. E às vezes algumas pessoas podem se sentir mais acomodado e talvez no passado ele já fez essa análise, fez sentido no passado. Mas eu acho que de tempos em tempos tem que refazer essa análise. De quanto em quanto tempo refaz essa análise. Inclusive já vi empresa tá no lucro presumido porque o contador falou que era melhor, mas melhor para quê? Melhor para o contador, né? Não para a empresa, mais fácil né? de fazer apuração, né? Porque para a empresa é ruim. Para a empresa é péssimo, né? Você pega um supermercado, por exemplo, no lucro presumido, tá jogando dinheiro fora. Porque se presume, né, o nome disso, eu tenho uma tabela que presume quanto é que eu lucro. Aí você olha para o varejo, a tabela do presumido, salvo engano, é 12%. Eu nunca vi nenhum supermercado com margem de 12%. Sim. A margem do supermercado é 5, 4, 6, dependendo da operação. Então, se eu tributo a 12, tá errado. Estou jogando dinheiro fora. Mas a tua pergunta, essa análise ela tem que ser anual, na minha opinião. E para o pequeno empresário,
Sempre começa no simples, porque tá ali, é mais barato, é simplificado, ajuda muito o começo da operação. Mas ele percebeu que ele está chegando ali perto dos 100 mil reais, está passando dos 100 mil reais de faturamento mensal, está na hora de olhar isso. Acho que até uns 100 mil reais está equilibrado. Uma alíquota de imposto até uns 10% no Simples Nacional, dependendo da operação, está equilibrado. A partir daí, eu acho que já vale a pena ele começar a prestar atenção. Sim. E anualmente, independente de estar no Simples Nacional ou estar em outro regime, eu preciso olhar todo ano. Porque às vezes eu estou no lucro presumido esse ano e com a reforma tributária ou com alguma alteração que a gente tem na legislação, para o ano seguinte faz mais sentido mudar. Então, todo ano eu acho que é importante revisitar esse estudo para entender o que é melhor, o cenário. E uma coisa bacana que o Denis trouxe é o empresário sempre ele tem uma habilidade, que é produzir algo ou comercializar algum tipo de produto. Ele precisa sempre se cercar de pessoas, não só na área tributária. Vou falar um pouquinho aqui de investimentos. Quantas vezes eu vejo esse pessoal investindo errado? Quantas vezes eu vejo eles olhando só para o investimento que o banco vende para eles? E o banco está geralmente preocupado na comissão que alguém vai bater. Né? Eu sou vítima disso. Todo final de mês, algum gerente de alguma conta liga falando que tem que bater uma meta. Mas será que faz sentido isso? A gente está vendo aí o mercado desesperado com os COIs que foram vendidos, muita gente perdendo dinheiro, e quem estava mais interessado na venda daquilo era o assessor de investimento. Será que o empresário teve esse cuidado de olhar se aquele investimento era adequado ou não, se cercar de gente séria, mostrando para ele quanto é que o dinheiro dele pode render? Né? Não é só ganhar o dinheiro, é onde eu aplico esse dinheiro, onde eu invisto esse dinheiro. Qual a segurança que esse dinheiro tem, qual o risco que ele está correndo. O cenário brasileiro, vocês conhecem disso melhor do que qualquer pessoa. O cenário brasileiro é um cenário geralmente de altos e baixos, né? A gente, desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi a estabilidade reinar no Brasil. Ela às vezes chega por um período e vai embora muito rápido. E a gente tem uma oscilação muito grande, alto e baixo de moeda, mercado. O pessoal troca governo, será que agora eu vou ter confisco de alguma coisa? Isso aconteceu na última eleição. Muita gente preocupada, será que vão mexer no nosso dinheiro? Aí você olha o dinheiro, o governo, ao invés de cortar gasto, o governo gastando cada vez mais, aumentando a ânsia de arrecadar tributos. Esse governo atual aumentou impostos numa média de... O aumento foi um aumento a cada 27 dias, desde que ele começou. Fora aquilo que veio, foi embora, o IOF que chegou, derrubaram. Que tentaram, né? Fora que tentaram, que ainda vão tentar. O que ainda vem pela frente, está chegando aí tributação de dividendos. Sim. Como é que eu posso me planejar para não ser impactado por isso? Como é que eu protejo aquilo que eu ganhei, de repente, no investimento fora do Brasil? Então, eu preciso me cercar de pessoas que deem para o empresário conhecimento que ele não tem. Sim. Ou que orientem ele a fazer aquilo que é saudável para a vida financeira dele, para a empresa dele. Acho que o grande papel de nós que trabalhamos com assessoria, com suporte para quem quer investir ou para quem está tocando uma empresa, é olhar e dizer para ele, esse é o caminho mais seguro. E mostrar como é que eu construa esse caminho de segurança. Né? Então, o empresário está sempre necessitado de se cercar dessas pessoas. E aí, além de visitar todos os anos qual é o melhor regime, ele precisa olhar para quem está do lado dele, para saber se o cara não está querendo vender alguma coisa só para ganhar a comissão e depois deixar ele em maus lençóis. Fábio, uma coisa que a gente sempre traz aqui é que a gente atua no Brasil e nos Estados Unidos. Né? A gente tem pé nos dois países. Eu acho que isso é importante quando você vai fazer um investimento, ou seja o que for, saber aonde que a pessoa está atuando e como está atuando. Por que a gente atua no Brasil? Porque o Brasil é um país de oportunidades. Tem várias oportunidades, só que é um país de instabilidades. Né? E o que a gente faz? Poxa, produz no Brasil, né? Porque a gente tem aqui, a gente tem nosso papel, nossa empresa aqui, né? Só que a gente paga imposto? Estamos aqui para pagar impostos, o menor imposto possível, né? Mais gerando, e porque quanto menos imposto a gente paga, mais emprego a gente pode gerar. E a gente gera emprego, gira a economia. E só que também é o seguinte, a gente precisa proteger nosso patrimônio. Então a gente fala o seguinte, não de tudo os Estados Unidos, tudo o Brasil, ou tudo qualquer outro lugar. Não sai, não prega, saia do Brasil, abandone o Brasil. A gente acredita muito em você se proteger
Porque no momento que tiver uma dificuldade no Brasil, você pode, inclusive, retornar uma parte desse capital para você salvar a sua empresa ou ter o pé das duas empresas e uma ajudar a outra. Porque o Brasil anda numa montanha-russa, né? E Né, gente? acha Não é altos que e é baixos. instabilidade ou altos e baixos. Ele anda, de fato, uma montanha-russa, né? Se você olhar na história, né? Teve período em que o presidente chegou lá e congelou a poupança. E aí as pessoas falam, mas isso faz muito tempo. Gente, isso não faz muito tempo. Né? Teve impeachment pouco tempo atrás, né? Quantos presidentes não foram para a justiça? Então, o Brasil anda, né, numa montanha-russa, de fato, né? Sim. E agora a gente tem ainda uma questão de insegurança jurídica, né? A gente estava falando ali fora uma questão de vocês como advogados, né? De formação assim, hoje não eu mais não, gente, Fábio que é advogado. Mas não, mentira, eu pago a bem, então legalmente eu não sou. Às vezes eu esqueço de pagar e chega um protesto lá. Mas o que acontece, né? A gente tem ainda a insegurança jurídica que está acontecendo. Então você faz tudo certinho, daqui a pouco do nada muda-se por uma canetada, né? O seu negócio pode ir por água abaixo, né? E aí, queira ou não queira, quando você tem um investimento fora, você pode ficar mais fácil de você se reerguer e, inclusive, ajudar o país no momento de dificuldade. Então a gente pega muito isso, tá? Uma coisa que a gente estava falando também, que foi bacana, que você comentou da quantidade de impostos que aumentaram, né? Uma delas foi o IOF. E a questão de o IOF tentando barrar envio de dinheiro para fora. O que aconteceu? O governo, primeiro, antes de todo espernear, a primeira coisa que foi o governo imediatamente, quando percebeu o que ele fez, ele já tirou a questão dos investimentos, porque se tivesse pagar IOF para tirar o dinheiro daqui, os investidores estrangeiros não colocariam dinheiro aqui. Então, automaticamente, ele já percebeu a besteira que ele fez e começou a tirar de atrair dinheiro. Então, imediatamente ele parou com isso. Então, do nada, pode acontecer como aconteceu na Argentina. O governo colocar um IOF proibitivo para tirar o dinheiro do Brasil. Então, assim, é importante você, antes mesmo de qualquer outra coisa acontecer, você se antecipar, né? Você se antecipar algumas mudanças. A gente vai ter ainda tem mais 1 ano e meio aí quase de governo, né? E ano que vem é ano de eleição. Nesse ano de eleição, o que está acontecendo agora? Aumento de imposto em cima de aumento de imposto para fazer um ano de eleição, onde que você tem ali... ou quem vai pagar as contas desses gastos exorbitantes vai ser os empresários e os trabalhadores, né? E o que vai acontecer? Se tudo der certo, né? A gente vai pagar uma conta não só agora, mas uma conta que vai ficar para a gente pagar anos depois. Então é importante a gente ter consciência de como funciona o nosso país, saber que é um país que que pode fazer investimentos aqui no seu negócio, porque é o que você faz, mas que você proteja uma parte desse investimento. Não dá para ficar só nesse risco. É importante, a gente convida as pessoas a conhecerem uma outra forma de operar, um país que tem mais previsibilidade, uma moeda mais forte, e a gente ajuda, de certa forma, também a construir esse caminho, conectando a pessoas como você, Fábio, que ajuda a estruturar esse caminho, porque não é só a gente fazer o quê? Levar esse dinheiro para fora, é como levar esse dinheiro para fora para estar bem protegido, porque não é só ter rentabilidade, a gente precisa, por exemplo, uma pessoa, às vezes, quando a gente foi fazer nosso primeiro investimento, a gente teve uma série de dúvidas, né? A gente criou o nosso negócio porque a gente teve nossas dúvidas para fazer o nosso negócio, e quando a gente foi fazer esse investimento, a gente teve uma das dúvidas, assim, era pessoa física, pessoa jurídica, como colocar isso, como que funciona a tributação. E uma das coisas super importantes era, nos Estados Unidos, você tem que fazer um investimento imobiliário numa pessoa jurídica, porque isso vai te proteger contra a questão ali do imposto sobre morte, né? E aí, isso é uma coisa muito simples, uma estruturação que você faz do seu investimento, que pode preservar a sua família para o futuro, né? E então a gente não pensa só, quando a gente vai apoiar o brasileiro a fazer esse investimento, não só na questão do investimento e da rentabilidade em si, não de quanto ele vai pagar, não de quantos dormitórios, de quanto que sabe? É muito mais do que isso, uma questão de investimento mesmo, né? Então é esse o pensamento que a gente busca trazer, esse olhar mais global de investimento, né? Que eu acho que é um pouco que passa pela parte tributária. Não, olha que legal, algumas coisas do que você falou. Segurança jurídica. Porque quando eu falo de uma empresa nos Estados Unidos, pelo pouco que eu conheço, uma LLC, ela tem realmente personalidade jurídica. Não é igual no Brasil, que numa canetada de um juiz trabalhista atinge a minha empresa ou atinge o sócio. É uma empresa e ela responde pelos atos dela. Sim. No Brasil não é assim que funciona. Então, a segurança jurídica fora é muito maior. Outro ponto é eu não concentrar todos os ovos na mesma cesta. Na nossa empresa, às vezes me perguntam, a gente atende, o perfil de cliente que eu mais gosto é o pequeno e o médio.
Porque eu consigo falar com o dono, eu consigo mostrar resultado para o dono e ele se torna alguém que propaga o meu trabalho para os outros. É diferente de quando eu vou numa grande empresa que eu sou mais um. Sim. Já atendi empresa que fatura 10 bi ano. Eu demorei um ano e meio para fechar um contrato. Quando vem o trabalho, eu tenho uma série de restrições. É muito mais complexo. É legal para o portfólio, mas só para o portfólio, porque eu prefiro trabalhar com a pessoa direta. Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre disse que atender vários pequenos é muito melhor, porque se um sai, eu não sinto. Se eu perco um contrato, ele não tem um impacto grande. Quantos escritórios eu vi que atendiam grandes contas de grandes empresas, e a empresa do dia para a noite troca o diretor jurídico e fala: estou levando o jurídico para o escritório da minha confiança. E aí você tem que demitir 60 pessoas. Uhum. E fica um buraco. Você não consegue repor do dia para a noite uma conta desse tamanho. Como é que você faz? Então, exatamente quando a gente olha para o investimento, é isso. Se eu concentro tudo num pote só, tudo na poupança, aí vem um governo, vai lá e confisca a poupança. E aí? A gente viu esse governo atual, você falou de tributação de investimento, estava aí, a semana passada, falando de tributar LCI, LCA, que é isento hoje de imposto de renda. Como é que eu faço? O dinheiro começa a ir embora, porque o investidor estrangeiro, ele olha o quê? Segurança, ele olha a rentabilidade, e ele corre um pouco de risco, porque ele aceita correr esse risco no Brasil, já que o Brasil não tem estabilidade, em troca de um rendimento maior. Se eu vou ter um rendimento menor, porque eu vou ser tributado, eu vou colocar meu dinheiro no Brasil, então o dinheiro vai embora. Aí a balança comercial desequilibra, o dólar sobe. Sim. Quem tem que importar a matéria-prima, vou dar um exemplo prático do nosso dia a dia. Pão francês. É um dos produtos mais consumidos na mesa do brasileiro. Né? Aqui em São Paulo é pão francês, na Bahia é o pão de sal, cada região tem um nome. A farinha de trigo que se produz esse pão, boa parte dela é importada. Se o dólar aumenta, o impacto na mesa do cidadão brasileiro, da família brasileira, é direta. Automático, Eu estou falando só do pão, só da farinha. Imagina Mas e o restante? todas as outras coisas. E o restante? E eu vou complementar, vamos continuar no café da manhã, né? O trigo vem de fora e e a gente paga dolarizado, e a gente paga taxas e tudo mais. Mas pensando também, o café que a gente produz aqui e exporta, onde está cotado isso? Está cotado lá em Chicago, lá. E assim, o café em dólar. É em dólar. Assim, se subiu o valor do café lá fora, ou se o dólar subir, a gente vai pagar esse preço aqui, mesmo produzindo aqui. Mesma coisa a carne. A carne, a gente é exportador de carne. O preço é com base no preço internacional. Então, mesmo que a gente produz internamente, a gente vai pagar com a variação do câmbio. Porque se o câmbio aumentar lá fora e for mais interessante para as pessoas exportarem isso, quem paga é a gente na hora ali na mesa. Então, assim, essas ações governamentais impactam diretamente o cafezinho da manhã. Sim. Não, vamos olhar, sem levar a questão política adiante, mas o governo anterior foi muito criticado pelo preço do combustível. Sim. E o preço do combustível teve alguns impactos. Primeiro foi a flutuação do dólar. O dólar chegou a bater, né, patamares antes não vistos. E aí isso impactou direto. Por quê? Mas o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Só que o Brasil não refina petróleo. O Brasil manda o petróleo para fora e compra combustível do exterior. Se o dólar está alto, tem impacto. Aí o combustível é o maior insumo para transportar cargas no Brasil, porque o Brasil é um país rodoviário. Se o diesel está alto, eu tenho que repassar. Eu que transporto mercadoria, eu compro queijo coalho do Nordeste, tenho que trazer para São Paulo. Vai ter custo, o custo aumenta. Automaticamente isso é repassado. Se é repassado, impacta no bolso do brasileiro. E a renda do brasileiro não acompanha isso, né? Infelizmente. E se não é repassado, a empresa quebra, os funcionários vão para a rua, é mais desemprego, então tem que repassar, não é uma opção, né? Uma coisa legal também de você falar, voltando um pouco no seu perfil, né, de gostar de trabalhar com pequenos e médios, né? Uma coisa gostosa também de trabalhar com pequenos e médios, de estar perto da pessoa, é o grau de transformação que você gera na pessoa, porque sim, as grandes, ela já tem ali uma certa robustez e toma algumas decisões onde você pode orientar ela estrategicamente. Mas o pequeno, o médio, ele está aprendendo e ele tem um caminho ali que você pode agregar para ele muito, né? Que você faz é muito significante, né? É significativo o que você pode
entregar no crescimento e no resultado do pequeno e do médio, porque você está realmente educando ele, né, e trazendo resultados diretos, né? A transformação, eu acho que é gostoso de ver, né? É visível. Quantas vezes eu vou, tem um cliente que é do ramo de restaurantes, ele tem restaurante árabe. Ele adora marcar reuniões na hora do almoço. Ele fala, vem almoçar comigo. Aí eu sento com ele, ele fica todo orgulhoso, porque ele olha o restaurante, tem uma rede pequena, mas tem uma rede, e ele olha e fala, tá vendo essas mesas novas aqui? Eu comprei com a economia tributária que eu tenho. Então, você vê na prática isso. E o valor porque ele não enxerga como um preço. Ele acaba me enxergando como um parceiro estratégico no negócio dele. Sim. Ele enxerga a importância de ter o Fábio, ou a equipe do Fábio, junto com ele na empresa dele. Porque isso traz resultado. Então, isso é muito gratificante. O grande, você já não consegue ter essa percepção. Porque você é mais um, ele tem uma equipe interna, ele faz muita coisa. Às vezes você vai levar mais um detalhe. O pequeno não. Ele aprende. E outra, a experiência que eu tenho com esse cliente aqui, muitas vezes eu vou aplicar com esse cliente aqui, eu vou dar dica. Quantas vezes eu falo de assuntos com os clientes que não são assuntos jurídicos, não são assuntos tributários. O cliente me liga para perguntar as mais diversas coisas. Como um cliente essa semana ligou e falou, tomei uma multa na Itália, o que eu faço? Tem problema? Então vira uma relação onde qualquer coisa que ele tenha, Sim. qualquer situação, poxa, tô precisando de crédito, tô querendo levantar um crédito no mercado, tem que buscar alguém. Né? Tem lá o nosso Fala amigo... Fala com o Luiz Felipe amigo Davante. Exato. Tem ele. Luiz Fernando Davante. Eu fui falar com o Fê e com o Catal, que está lá junto com ele, porque o mercado que eu atuo, eles tomam muito crédito. Mas será que o crédito que eles estão tomando lá com o gerente do banco que condiciona aquele crédito, a venda de um seguro, Sim. a venda de um consórcio, encarece demais. Sim. Eu estava batendo um papo com uma pessoa que ele fez uma conta. Ele até trouxe um exemplo. O cliente dele precisava de 3 milhões de reais para comprar 6 caminhões. Fazendo uma conta, no final, aquilo ia dar 4 milhões e 800. E ele ia dar uma entrada de 1,5 milhão. E eles perceberam que o banco não estava financiando só 1,5 milhão. Estava financiando os 3 milhões. E aquele 1,5 milhão de entrada era um bônus do banco. Então, quantas vezes o cliente olha, sem conhecimento, sem ter alguém do lado dele, ele paga mais caro por algo que ele acha que está pagando barato. Sim. Então, o papel, né, o Fernando, quando eu fui conversar com ele, eu falei, Fê, meus clientes têm necessidades de recursos, né, para financiar a operação, para fazer o negócio crescer. Então, a ideia com ele foi exatamente essa, conectar o Fernando com esses clientes para que eles tenham um acesso melhor ao crédito e muito mais barato do que pegar no bancão. Sim. Cara, o Fernando é um cara que a gente mora no coração da gente. A gente gosta muito A dele. gente gosta muito do Fernando, Nossa Senhora. Luiz Fernando, ele é uma pessoa íntegra, verdadeira, que trabalha ali pelo bem. Isso foi bacana. Vou fazer merchan aqui do Luiz Fernando agora, acabamos de fazer, amigo em comum, porque eu acho que é isso, né? A gente conectar com pessoas ali que fazem a diferença na vida das pessoas é bacana. E eu acho que... Inclusive, ele já esteve aqui no Café The Brokers. Que legal. E a gente vai bater um papo com ele também em Americana. Daqui uns dias a gente vai bater um papo Tive com ele lá semana passada. Foi bem legal. Luiz Fernando é 10. Então, eu acho que o que marca a gente, né, não é só a questão financeira, né, mas é gostoso sentir assim, o efeito do seu trabalho, né? É gostoso você sentir ali você sentiu a pessoa que você falou, essas mesas aqui foi economia tributária. E a gente também tem essa questão de quando a pessoa faz o investimento no exterior, ela pega ali e ela tira uma foto. Manda foto, manda pra gente, chama a gente pro aniversário, chama, né? É legal. Demais, assim, mostrar as crianças aproveitando aquele momento em família em Orlando, né? Então, você tem uma que eu acho que eu gosto sempre de falar assim. Fora quando o cliente vê essa é a questão sentimental, daqui a pouco você conta esse papo, mas fora quando o cliente vê também que a casa dele valorizou, né? Às vezes manda um print pra gente assim, olha aqui, quanto que tá vendo. Ainda não sou cliente, mas em breve. Quem não gosta de Orlando, gente? Quem não gosta de... Eu já tive... Eu brinquei ontem. Eu já tive em Orlando umas 40 vezes. Eu não aguento mais ir na Disney. Isso eu não tenho mais paciência. Mas a Melissa com as crianças, toda vez quer ir. Eu acabo indo por conta deles. Mas de tantas vezes que a gente já foi. Mas aquilo tem a mágica do lugar, tem a segurança do lugar, tem as compras que a gente brasileiro adora ir no Walmart, passear no Walmart. E eu acho que essa coisa da casa em Orlando, ela além de ser um investimento, além de trazer, é uma realização pessoal, né? Então a gente já pensou algumas vezes, comentei isso com vocês,
quem sabe em breve a gente não passa a ser cliente, né, de vocês. E uma coisa super nossa, legal, pegando o seu exemplo, né, a questão assim de cada vez que você tá lá é uma coisa diferente, né? Então, Sim. assim, a questão que a sua esposa tem medo do negócio, que ela enfrentou, enfrentou os medos por causa Sim. da sua filha, né? Então, isso Do negócio, fala para as pessoas do negócio. Que negócio que ela tem medo? A gente tava no Hollywood Studios e aí ela não gosta de montanha-russa. É problema da família. Ela e o irmão não gostam. E a minha filha vou de paraglider lá na Bahia. Ela quer ir no estilingue lá que tem em Kissimmee. E a Melissa não deixa. E aí a gente tava lá e a Maria convenceu a Melissa de ir na montanha-russa do Aerosmith. E aí o Denis mandou mensagem, pô, ela foi e tal. E ela foi e amou, queria ir de novo. Só que já tava fechando o parque e acabamos não indo. Mas ela venceu esse medo e viu que aquilo era legal, que aquilo era gostoso, né? Então foi um momento bacana e que marcou. O Denis comentou isso depois que a gente se encontrou. É super legal, porque esse é um momento de vencer medos por causa dos filhos, e aí você cresce junto com os filhos. Nossa, são momentos realmente mágicos que acho que moldam a família e moldam as crianças, né? O que eu acho que é por eles que a gente vive, né? Então, assim, Orlando é muito mágico, ele promove esses momentos mágicos, né? Então, assim, eu acho que é fantástico. Eu tenho certeza que isso vai marcar a sua filha pro resto da vida, ela vai contar pros netos, sabe? É uma coisa, assim, que é diferente. Eu lembro da primeira vez que eu fui em Orlando. Eu venho de uma família simples, nasci num bairro simples de São Paulo, nunca me faltou nada, mas foi uma vida comum, com o avô e com a avó, né, escola pública, eu cresci dessa maneira. E eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Minha vontade era, meu desejo era para os Estados Unidos. E em 99 eu fui a primeira vez. Eu peguei um empréstimo no banco, saí de férias da empresa, e aí eu tinha uma conhecida que morava lá, que era comissária de uma companhia aérea americana, que me vendeu uma passagem mais barata, eu fui. Fiquei na casa dela durante 30 dias. Eu lembro de cada momento que eu passei. Foi marcante. E eu falo para Maria hoje, né, pro Mateu, ela tem 11 anos, eu não sei lá quantas vezes ela já foi, desde o primeiro ano de vida. Sim. Eu falo, filha, isso que você faz que é tão comum, para mim era algo inimaginável. A primeira vez que eu fui. Então realmente, quanta gente a gente não vê, né, mais velha, que nunca foi, que tem o desejo de ir. Então é realizar um sonho. Imagina você ter uma casa lá. Né? Você tem um investimento fora do Brasil, tem todo um contexto que eu acho que vai além da realização financeira. Eu imagino que seja, quem sabe daqui a pouco, mas eu imagino que seja um momento, pô, eu tenho uma casa em Orlando. É uma realização pessoal mesmo que coloca você em um outro patamar, lógico, né? Perante as outras pessoas, mas até perante você mesmo, sabe? É uma realização, a gente vê, né? Todo dia com os clientes, né? Principalmente quando é a primeira casa, né? É uma realização que a pessoa, acho que demora um tempo até para organizar aquela realização na cabeça dela e depois ela vai pro próximo passo, sabe? Sempre que a gente vai, a gente tem o hábito de alugar casa. Nesses contratos curtos, né? Então, alugar casa por uma semana, Airbnb, enfim. E as casas são sempre muito bem cuidadas, com uma boa estrutura, melhor do que ficar num hotel. Sim. Eu prefiro. A gente tem o Mateu, que é autista, então às vezes ele não quer ir pro parque. E tá bom, eu fico com ele na piscina da casa. Sim. E as meninas vão fazer compra no outlet, eu fico com ele. Ou a gente, vamos pro mercado hoje, vamos cozinhar em casa. Então você acaba vivendo. Na época da pandemia, nós passamos 4 meses nos Estados Unidos. E aí a gente já fez uma loucura, né? Saiu de Miami, foi pingando até chegar no Texas e depois voltou. Mas a maior parte do tempo a gente passou na região de Orlando. Sim. Porque aquilo, ela tem uma magia, né? Não só por conta da Disney, mas o ambiente ali é muito propício para você estar com a família. Eu diria até que é por conta da Disney, inicia nela, mas é tão grande essa magia que ela irradia, né? Até hoje eu não acostumei ainda, assim. Quando você vai na estrada e você vê tudo aquilo perfeito, parece que você tá na maquete, parece que você tá no dedo da Matrix, porque assim, você vê toda a grama paradinha, você vê assim, tudo bem cuidado, você vê tudo bem organizado, tudo bem planejado. E assim, não é que os Estados Unidos inteiro é assim, a região de Orlando é assim uma ilha perante o mundo em termos de magia e organização. E isso impacta diretamente nos negócios também. Isso que é legal, sabe? Na rentabilidade do negócio. A gente estava falando um pouco antes de entrar, que a gente estava comentando, foi com o Fábio que a gente estava comentando sobre a questão de quantas pessoas vão em Orlando, né, e quantos bilhões deixam lá. Então, são cerca de 75 milhões de pessoas visitam Orlando. E cada um ali deixa alguns $1.000 ali. Então, ficam bilhões de dólares ali,
né? Todo ano investido por outras pessoas que não são dali. Então, isso se converte em crescimento, em estrutura, e cada vez você vê um lugar mais perfeito e mais perfeito e mais perfeito, porque assim, é uma coisa que é um círculo virtuoso, né? Onde que você tem negócios prosperando, valorização imobiliária, valorização sim, das pessoas. A gente estava no último podcast, a gente gravou também em Orlando, a gente gravou com o vice-presidente da Lennar. E aí uma coisa que ele fala também, assim, ó, ele tá lá, tem 30 anos que ele vive lá, ele criou os filhos dele ali, né? E aí ele fala o seguinte, ele fala que, poxa, toda vez que eu volto, é como assim, é muito mágico, as pessoas são felizes, porque tudo contagia, o positivo contagia, o negativo também contagia, então todo mundo que está lá está feliz, está vivendo um momento feliz, então a região é feliz, a região é próspera, então isso é uma coisa que também que eu acho que é importante, que nem a gente comentou, da gente acessar novos níveis, que nem quando a gente entra no Clex, né, queira ou não queira, a gente é provocado. Sim, né? todo. No Clex a gente olha para o lado, poxa, que legal, e, nossa, quantas coisas que estão acontecendo, a gente vê os amigos transformando e fazendo as coisas, então a gente sente a necessidade de se transformar também, e quanto que aquilo abre a visão da gente. É a mesma coisa quando você faz um investimento numa casa em Orlando ou num apartamento em Miami, ele também abre essa sua visão e te provoca a acessar um novo nível. Então a gente está no Clex, e isso fez a gente abrir a mente. A gente está aqui hoje no bate-papo aqui porque a gente saiu da nosso mundo, foi provocado a fazer isso. E isso é legal, quando você faz esse movimento de de investimento fora do país, você é provocado por outra cultura, por outro modus operandi, e que você percebe que não existe só a forma aqui do Brasil de fazer negócio. Você percebe que quão bom é fazer negócios num país onde tem estabilidade, num país que tem segurança jurídica, num país que tem crescimento, né? O Denis, essa diferença. E você sabe uma coisa que eu percebo? Eu vou muito a Orlando, então eu conheço, né, razoavelmente ali, mais na parte turística, mas eu conheço um pouco. E uma coisa que me chama muita atenção é o quanto eles não são burocráticos. Vou dar um exemplo. Fui abrir uma conta no banco, porque como a gente vai muito e tal, para não ficar nessa coisa de oscilação do dólar, vai mandando um pouquinho sempre, tem um dinheirinho guardado. Ela me perguntou, qual a sua renda mensal? Anual. Eles contam um ano. É X. Mas eu falei, quer meu imposto de renda? Não, não precisa. Não. É um nível de confiança tão grande até que se prove o contrário. Então, eu não sei como é para fazer um financiamento imobiliário, por exemplo. Sim. Mas eu imagino que seja muito mais fácil do que no Brasil. A lógica é a mesma. Eu até vou... É muito mais difícil, muito mais difícil. Explica aí. Não, eu não ia nem explicar o final. Explica você o financiamento. Gente, eu fazendo pergunta pra vocês. Bacana. Eu ia falar uma outra coisa, vai. Deixa eu explicar depois você fala. Então, o que acontece? Ele vai fazer a pergunta, qual é a sua renda? Anual. Qual que, assim, você tem entrada? Tem. Pré-aprovado. Simples assim. Uma pré-aprovação de crédito. Porque a garantia é o próprio imóvel. É simples, porque as coisas são simples. Por que isso aqui no Brasil é mais complexo? A garantia também é o imóvel. Mas o que acontece? Mas é que a lei não funciona. A lei não funciona. Lá a lei funciona. Então, assim, o que é combinado é cumprido. Então, assim, a pessoa que vai alugar o seu imóvel, por exemplo, vou fazer um investimento no imóvel residencial. Ele não deixa de pagar o imóvel, porque se deixar de pagar o imóvel, o aluguel, ele vai ter que sair da casa. Aí no Brasil a pessoa corre o risco, porque não é risco, ele não precisa sair da casa, ele vai ficar um ano e meio na casa, sem pagar o aluguel. Detonando sua casa, deixando contas atrasadas, e o investidor que investiu naquele imóvel, que é dono do patrimônio, ele é lesado. Aqui no Brasil isso acontece, nos Estados Unidos não. Combinado não é caro, então você tem um mês ali de calção, o inquilino vê que não vai conseguir pagar, ele te avisa e sai, porque se ele não fizer isso, vão sair com ele. O xerife chega lá. Como ninguém quer passar vergonha, com a certeza a vergonha que ele vai passar e ninguém quer passar vergonha, ele não chega nesse nível. Então a pessoa sai, aciona o calção, ó, daqui a 30 dias eu tô fora, que você vai alugar para outra pessoa e vai. Então a propriedade privada é valorizada e isso faz com que as coisas fluam de uma forma simples. Não é simples só porque eles querem que sejam simples, é simples porque eles fazem de tudo para que seja simples. O respaldo legal permite que seja simples. Né? Então as coisas acontecem de uma forma simples. Então, para você financiar a base do quê? A pré-aprovação é com base numa declaração verbal. Mas na hora do financiamento precisa de documento, Nossa, né? Aí se prepara. Se prepara, que aí é difícil. Uma carta do contador falando qual foi a renda nos 2 últimos anos no ano vigente.
É assim, eu, contador, tudo fulano isso. de tal, declaro que o Fábio teve a renda de X no tal ano, X tal ano, X tal ano, assinado contador. Uau. É Simples assim. assim. É assim. Então, assim, ó, é muito simples, o processo é Até simples. expliquei como é que é a carta para a pessoa ter uma... Porque no Brasil Já tudo... tem um modelinho, né? Porque no Brasil é tudo tão complexo É. que até quando a gente fala a carta do contador, a gente pensa, nossa, Deve mas ser- isso é deve muito ser- complexo, é. né? Né, mas aí deve ser uma coisa complicada, então. A taxa de juros deve ser muito alta. É. Qual que é a taxa de juros? Deve ser altíssima, porque se é fácil pegar crédito, a taxa de juros deve É, ser entre- alta. Vamos falar da taxa no Brasil É, hoje? Eu não sei, mas no Brasil deve estar em torno de uns 14% ao ano, É né? isso aí. É isso aí. Porque se a Selic tá dando 15 ao ano, mais ou menos, 14 ao ano, é isso, É isso né? aí, é isso É aí. 15 ao Deve ano, tá aí 14. 14, 15 ao ano É. a taxa de juros. É isso aí. E nos Estados Unidos está entre 6 e 7 ao ano. Pra quem? Pro Para o estrangeiro. estrangeiro, né? Que é um pouco Você, mais alto do que para o pobre americano, né? Você brasileiro. Para o estrangeiro, para o brasileiro, né? Você, como brasileiro, pega uma taxa de juros menor do que a metade do que você paga no seu próprio país. É. Caramba. Com toda essa dificuldade de comprovação. É. Então, assim, Essa facilidade, né? essa Até para não confundir as pessoas, né? E o Com toda legal, essa facilidade de comprovação, uma taxa de juros metade do que tem no Brasil. eu já vi, eu tenho amigos que moram lá, que compraram já imóveis lá, e uma coisa muito legal é que eles fizeram o quê? Eles alavancaram, né, o patrimônio. Então ele deu a Sim. entrada, fez o financiamento, e o imóvel é pago É com pago. aquilo que ele tem de rendimento com o próprio imóvel. É isso Então ele mesmo. não tem custo para pagar o imóvel, ele teve o custo da entrada. É isso mesmo. E aí a gente ajuda o brasileiro a estruturar isso para você escolher um bom imóvel que vá pagar a locação. Que aí você tem sempre que avaliar o mercado, ver quem que é o público-alvo que vai alugar o imóvel e tudo mais. A gente ajuda o brasileiro a estruturar isso, né? Porque eu acho que tem tem 3 fatores, na verdade, que você vai ganhar com esse investimento. Um é dolarizou. Dolarizou 10 anos depois, ali você tem certeza que o dólar vai ganhar valor em cima do real. Sim. Né? O outro é a questão da rentabilidade. Que você tem um valor de locação que seja suficiente para pagar esse financiamento, né? E talvez até sobrar um valor ali para você. E um terceiro aspecto é a valorização do imóvel, que é o equity, quanto daquele imóvel está ficando para você. E aí, ao longo de... Assim, o que acontece na questão que você comentou de alavancar? Você faz essa primeira alavancagem, que faz o financiamento, depois de 5, 6 anos, esse imóvel dobrou de valor. E o que acontece? Ele dobrou de valor e você investiu só 25% desse valor. Vamos pegar uma conta simples, que a gente sempre gosta de fazer. $1 milhão. Você colocou 250 mil, 750 mil foi financiamento. O que aconteceu depois de 6 anos, 5 anos, dobrou de valor, ele vale 2 milhões. Qual que é a dívida com o banco? 750 mil menos do que você já pagou. Para ficar mais fácil a conta, 2 milhões você vendeu o imóvel, pagou o banco 750 mil, sobrou 1.250.000. Com 1.250.000 você vai lá e compra 3 novos imóveis. E isso vai se Você repetindo. investiu 250 e tá com 1.250.000. Ah, mas eu gosto tanto da casa, não quero me desfazer da casa. Ok, você refinancia ela e você compra outros 2 imóveis. E aí o que acontece? O mercado americano ele funciona assim, que ele funciona na base do crédito e tem vários investidores que trabalham dessa forma. Tem investidores que têm 16 mil casas, 20 mil casas. Uau. E tem vários pequenos investidores. O americano mesmo, ele tem vários imóveis. Por isso que 10. muitos milionários surgem no mercado imobiliário americano. Não é difícil Porque é um de fazer mercado com crédito abundante. Eu já ouvi que o americano não tem o hábito de guardar dinheiro. O americano tem crédito. Não sei se isso é verdade ou não. É isso. Eu já ouvi isso. Mas Ele tem as você duas coisas. repara que ele cresce, o patrimônio dele cresce com base no crédito, porque ele sabe jogar esse jogo, ele sabe O crédito utilizar, inclusive, o mercado imobiliário para crescer. O que no Brasil é impossível, né? Porque quando você vai Uma pegar taxa de crédito juros no dessa? Brasil, taxa de juros... Você imagina, uma taxa de juros para um financiamento com uma garantia real, né? Com algo que se eu não pagar, o banco vai me tomar. Você imagina eu tomar crédito sem garantia. É absurdo. O crédito é a base da economia americana. Então, ele gira muito em função do crédito, e crédito barato, né, e acessível. Então, isso é muito interessante. Uma coisa que o Luiz Fernando, inclusive, comenta, né? A gente tem muito isso aqui também, né? Que a gente tem pouco acesso a crédito no Brasil e o papel dele é democratizar esse crédito, né? A gente, nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa vai fazer um crédito imobiliário, né? São centenas, milhares de instituições que vão estar ali fornecendo crédito para você. Como tem toda essa concorrência, naturalmente, se você tem o quê? Se eu tenho muita gente querendo oferecer crédito, fica mais barato o crédito. Aqui no Brasil, você tem o quê? Cara, 4 bancos aqui que... crédito imobiliário é só um. Aí você tem outros 3 ali que fica com 10%, mas 90% do crédito imobiliário, 80% do crédito imobiliário fica com a Caixa. Olha que engraçado, eu tenho conta num banco lá, então movimento a conta quando eu viajo e tal. Eu já recebi carta
com oferta para eu tomar crédito. Ó, tem aqui 50 mil dólares para você tomar de crédito. Eu não pedi nada, não. Eles mandaram uma carta oferecendo 50 mil para eu tomar crédito no mercado. Então, E aí, conforme você vai tomando crédito, você vai cada vez, assim, e fazendo uso de acordo com esse crédito correto, você vai cada vez mais reduzindo a taxa desse crédito. Olha. é isso aí. Mas para você financiar, você não precisa ter nem conta em banco nenhum. É. Você consegue uma pré-aprovação de financiamento, você consegue aprovar o financiamento sem nem ter conta em banco. Aí, lógico, depois você tem que abrir Não uma deixe conta. a Melissa ouvir isso. Mas é isso aí. Que legal. Então, Oi, mas a Melissa está assistindo, né, Melissa? Mas o que eu ia comentar é o seguinte, né? Da facilidade, eu ia comentar aqui, como a gente está falando com o advogado tributarista, eu ia comentar da conciliação bancária de uma empresa, né? Que quando eu descobri, eu fiquei chocada. Porque no Brasil, a gente tem. Como é que a nossa empresa brasileira faz, né? A gente tem todas as notas de compra, todos os comprovantes salvos, né? Tanto no sistema como numa pasta na nuvem, né? Então é tudo nomeado ali com a data, com o nome do fornecedor, com o valor e tal. Se é comprovante, se é nota fiscal, se é boleto, se é não sei o quê, né? Então a gente tem tudo isso e ainda tem a conciliação bancária, que é o extrato bancário, identificando cada uma entrada e saída do que é, né? E aí, nessa conciliação entra assim, taxa bancária, juros de conta, juros não, rendimento daquelas aplicações automáticas, né? 0,02 centavos, tem tudo, né? Sim. Nos Estados Unidos é assim, ó, você não precisa guardar nota fiscal nenhuma, comprovante bancário nenhum, nada. É só o extrato que você só identifica ali. Isso aqui foi custo, isso aqui foi receita, e aí é assim, ó, mais Sobrou isso, tributo em cima disso. Aqui, sabe? A gente tem brigas aqui grandes para entender se o papel da impressora pode ser considerado insumo. Então, Tem isso. Vem cá. É insumo Então. ou não é aquilo? então, Se é uma despesa que eu tive para minha operação, deveria ser deduzida, né? aham, Mas nem tudo se deduz. Tem coisa que eu posso deduzir, tem coisa que eu não posso deduzir. então, nos Estados Unidos, eu me lembro até hoje, conversando com o contador, falei, não, mas espera, eu preciso guardar pelo menos a nota fiscal, né? Não. Não. Eu falei, não, mas não tem assim uns 5 anos, posso cair numa fiscalização. Eu falei, não, você já tá mandando. Ele falou, mas já tem seu extrato, para que você vai fazer isso? E assim, a gente olha para o cenário no Brasil, a ideia dessa reforma tributária é simplificação. Aham, Só que a gente já começa a olhar um cenário onde deve aumentar o contencioso tributário, né? Sim. A briga do contribuinte com o governo no judiciário deve aumentar. sim. Porque o que foi feito foi uma coxa de retalho. O IVA, lá nos Estados Unidos, se eu vou comprar um produto, ele custa $10, eu sei que eu tenho que adicionar 8 e pouco, depende do estado, tem o imposto. Aqui eu vou ter o IVA tupiniquim, que a gente chama. Então eu vou ter 2 tipos de uma contribuição e um imposto, que estão atrelados àquilo, que a gente vai ter uma alíquota em torno de 28%. Acho que nos Estados Unidos não tem nenhum estado que cobre 28%. Acho que não. Né? Senão todo mundo sai daquele estado e vai morar na É. Flórida. É isso mesmo. Mas no Brasil vai ser assim. E eu ainda tenho, Meu além Deus. desses 2 tributos, né, o IBS e o CBS, que deveriam ser simplificadores, eu ainda tenho o imposto do pecado, que é imposto sobre alimentos açucarados, sobre bebidas. Imposto do pecado. Que é um imposto seletivo, né? Um imposto Aham. seletivo que é para regular o consumo desse tipo de cigarro, da bebida. Faz sentido, mas ao invés de simplificar, eu complico as coisas, né? O Brasil ele tem essa mania na área tributária de complicar a vida do contribuinte. Sim. E aí a gente tem outro cenário, né? Eu falei que algumas empresas vão quebrar se não se organizarem. Vai ter aqui o chamado split payment, que é o split de pagamento. O contribuinte vai lá, compra. Eu sou consumidor, compro numa loja uma garrafa. Quando eu passo o meu cartão na loja, automaticamente a empresa, a operadora de cartão, ela faz uma divisão. O que vem para o caixa da empresa e o que vai para o governo do tributo. Ou seja, algumas empresas hoje, elas têm, a maioria tem um fluxo financeiro ali, um fluxo de caixa de 28 dias, é a média. Só que ela se financia com o dinheiro do imposto. Por quê? O dinheiro do imposto entra hoje e eu pago o imposto no mês seguinte. Quando o governo desconta na fonte, ao invés de entrar 10 no meu caixa, entra 10 menos 28%. Automaticamente, meu fluxo financeiro é menor. Se eu não me programar para isso, não me adaptar com esse sistema, vai faltar dinheiro para pagar as contas. Sim. Fábio, E o que deixa vai claro. acontecer? Desemprego, né? Porque as empresas começam a não ter condições de pagar funcionário, as pessoas vão para a rua, e aí, enfim.
Aí essa bola de neve, né? Só para deixar claro, assim, esse split ele vai acontecer com todos, não fiquei no dúvida, todos os Qualquer impostos. pagamento online, digital, é descontado na fonte. A previsão é essa. Aí o sistema ainda não está pronto, está sendo desenvolvido, mas a gente imagina, pela ânsia de arrecadação que a gente tem no Brasil, a gente imagina que isso deve entrar muito próximo do início da transição aí, né? E uma coisa, né, Fábio? Uma coisa que uma vez que o governo implantou, o próximo governo não vai tirar. Não tira. Pode até ser que ele não quisesse implantar, se fosse ele, não implantaria, mas o próximo governo, ainda que ele seja de outra ideologia política e tudo mais, ele não tira. Quando o dinheiro está na conta, ninguém devolve. Ou seja, cada vez pior, né? O Estado brasileiro, ele é focado na arrecadação. Sim. Não só o governo federal, mas todos os governos, eles focam muito na arrecadação. O governo anterior falava muito sobre a curva de Laffer, né? O que é isso? É quando eu tenho uma arrecadação que ela é grande porque eu tenho muita gente produzindo, que é o conceito do americano. Os Estados Unidos é um país, acho que o país com a maior economia do mundo, está ali na briga com a China, mas o conceito deles é, vamos fazer a economia movimentar. Crédito no mercado, todo mundo trabalhando, gerando emprego, produzindo para arrecadar. No Brasil, o que o governo faz? Ele espreme o empresário, tira do empresário, tira do contribuinte, porque esse papo de que eu tô tributando a grande fortuna, é balela. É balela, chega a conta em todo mundo. O IOF, isso daí é só para tributar. Vem cá, amigo. Eu lanço um empréstimo consignado. É uma operação de crédito. Se é uma operação de crédito, ela tem IOF. Sim. Quem que toma um empréstimo consignado? É o trabalhador. É o trabalhador. Então eu vou tributar o trabalhador em mais do que ele estava pagando. Então o brasileiro é mal informado. E quando a gente olha para essa ânsia de arrecadar, a gente vê que o governo ele se preocupa em arrecadar mais aumentando o tributo e não em fazendo o país produzir, que seria o ideal. Sim. Eu diminuo carga tributária, eu aumento a possibilidade de investimento. A gente viu a Ford saindo do Brasil. Sim. Por que a Ford saiu do Brasil? Ela estava lá na Bahia, ela tinha um parque tecnológico lá, uma planta que foi uma área doada pelo governo, com condições. Ela gerava emprego, ela movimentava 40 mil empregos indiretos na região. Saiu, foi embora para a Argentina. Eu estou vendo um movimento grande hoje de empresários indo para o Paraguai. Melhor ministro da Economia que a gente teve do Paraguai até hoje foi o nosso ministro da Economia. Porque tem muito brasileiro saindo. Está indo produzir no Paraguai. Facilidade de importação. E depois de lá ele manda via Mercosul para o Brasil a 1%. É mais barato do que eu estar no Brasil, pagar uma carga tributária para importar insumo absurda, mão de obra que a Justiça do Trabalho não ajuda o empresário. O tempo todo a Justiça do Trabalho ela quer saber o quê? Veio uma reforma tributária que deu uma contida nas ações trabalhistas. Isso eu não estou dizendo aqui que o trabalhador não tem que ter direito, tem que ter, tá certo. A gente está habituado com isso. Mas tem que ter calma, né? As pessoas entram com a ação pedindo aquilo que eles já receberam. Quantas vezes a gente não vê juiz, não é minha área trabalhista, mas a gente vê o juiz forçando um acordo porque ele não quer julgar o processo contra o trabalhador. Vem cá, se o cara não recebeu, tem que penalizar o empresário. Sim. Mas nem sempre o empresário é o bandido da história. O empresário no Brasil é tratado como o vilão da história. E é quem gera emprego, é quem arrisca todos os dias, é quem coloca o seu dinheiro, ao invés de estar num CDB a 15% ao ano, está lá investido com risco altíssimo, Sim. risco tributário, risco trabalhista, risco de inadimplência que o mercado tem, imposto o tempo todo, e é tratado da maneira que é tratado. Eu diria assim que o empresário é o único que faz essa roda girar, né? O que acontece? Assim, ele junto com seus empregados, né, com os trabalhadores, fazem a roda girar. O governo não produz dinheiro, né? O governo só consome. E se o trabalhador ele olhar para o empresário como vilão, o que acontece? A roda não gira, os dois trabalhando juntos, né? Empresário e trabalhador, empresário e trabalhador. Então essa é a roda da economia. E a gente tem o quê? Quando o governo começa a tributar demais, falando que vai fazer distribuição de renda, cara, na prática, boa parte do dinheiro fica ali na corrupção. Uhum. E uma pequena parte é distribuída. A pequena parte que é distribuída, na verdade, não vai pagar o impacto que vai causar do desemprego. É muito melhor o dinheiro ir direto para a pessoa do que ter aquele monte de imposto. Então, assim, é melhor reduzir a carga tributária, fazer a economia girar e o dinheiro chegará direto no trabalhador. O trabalhador, não sei se a maioria tem a consciência, mas custa 2 vezes mais do que tá no salário dele. Então, se a pessoa recebe 10 mil,
ela custa 20 mil. Se ela recebe, ela custa 2 mil, ela custa para o empresário 4 mil. Então, assim, não era melhor que esses 4 mil fossem entregues direto para a Você quer pessoa? ver coisa mais desonesta do que o fundo de garantia? Sim. O governo pega o dinheiro que é do trabalhador, paga metade do rendimento da poupança para ele, Que já não é nada. e que não é- empresta esse dinheiro para o sistema financeiro a juros de sei lá quanto, 3, 4% ao mês. O E aí? sistema financeiro cobra 15% do trabalhador se for emprestar para O ele. spread em cima desse dinheiro do trabalhador é absurdo. Aí, É. aí eu vou comprar uma casa, eu tenho que pegar o meu FGTS, pegar dinheiro do empréstimo que eu tô fazendo pro governo e pagando mais. É. Teve uma briga recente, era sobre a atualização do FGTS, que não podia ser da maneira que teria que ser uma E não foi contribuinte para frente, perdeu, porque é perdeu. uma questão política. política. Não é uma questão Política. lógica. As questões tributárias a gente fala pro contribuinte. Não entre nessa discussão, tome cuidado, porque nem sempre a gente vai ter uma decisão técnica, É. tem decisão política. Teve a chamada tese do século recentemente, que o STF julgou a favor do contribuinte, mas disse o seguinte, era inconstitucional, mas o que passou, passou, vamos olhar daqui para frente, porque senão eu quebro o governo. É. Será que quebra mesmo? Ou tá só olhando para o interesse político da coisa? Sim. Então, a gente vive esse tipo de situação. Você falou de empresário. Eu vi um estudo que a média de rendimento dos empresários do Brasil está em torno de 3 mil reais. Aí você fala, não, o cara é empresário. Mas vem cá, 90 e sei lá quantos % dos empresários no Brasil são pequenos e médios, micros, Sim. que muitas vezes não sobra dinheiro no caixa. Eu já tive momentos na minha trajetória, desde que eu comecei, crise econômica, governo Dilma, isso, aquilo, que eu tinha que pagar salários, eu tinha que pagar aluguel do escritório, e eu não colocava R$1 no bolso. Fiquei 10 meses sem colocar R$1 no bolso. Ou eu pagava os salários e pagava o aluguel do escritório, ou eu ia arrumar um emprego, porque... Ô, Fábio, em alguns momentos, na verdade, é o seguinte, como empresário, quando você entra no risco, o empresário tira o dinheiro que ele guardou para sustentar a empresa. Quantas vezes? Né? Então, assim, ele vai além de não receber o trabalho que ele teve, como tirar o dinheiro do próprio bolso para manter ali o pagamento dos funcionários em dia, para manter o pagamento dos fornecedores em dia, para que lá na frente a empresa comece a gerar renda, gerar lucro. Mas, assim, essa parte as pessoas acabam não vendo, e essa é a parte que torna realmente o empresário brasileiro um herói, porque não é simples, né? É uma trajetória para o sucesso. Muitas vezes você paga para trabalhar. Denis, quantas vezes eu vi empresários queimando todo o patrimônio que construiu ao longo da vida para salvar a empresa e não salvou. Perdeu o patrimônio, perdeu a empresa, ficou endividado, vivendo muitas vezes de favor dos filhos. Sim. Vi vários casos assim. Triste, né? Muitos. É. Né? Então o empresário deveria ser um pouco mais valorizado no Brasil, porque é quem realmente levanta todos os dias, faz a economia girar, faz a roda girar, gera empregos, né? Se tivesse proteção jurídica, estabilidade na questão jurídica da coisa, tanto trabalhista quanto seria muito melhor, né? Mais agradável empreender no Brasil. É um desafio enorme. Por isso que é importante diversificar, né? Importante diversificar, é importante você ter uma parte do seu patrimônio em moeda forte, importante você ter essa questão jurídica toda estruturada da melhor forma possível, né? Para você ter um bom planejamento sucessório, para você pague na sua empresa só o que você precisa pagar e não além. Exato, né? Exato. Então, acho que por isso que é tão importante no Brasil, talvez até mais do que em muitos outros países, né? Você ter essa diversificação, você ter esse planejamento, né? Você ter bons profissionais que assessoram você. Quem se antecipa e quem planeja está sempre na frente. Né? Culturalmente, o brasileiro ele tem o hábito de só apagar um incêndio. Então, eu vou procurar um advogado quando eu tenho um problema, eu vou procurar um assessor financeiro quando eu tenho um problema, eu vou olhar para o investimento depois que já deu alguma coisa no investimento que eu fiz. Se eu me antecipo, é sempre mais barato, é mais saudável, dá menos dor de cabeça. Porque acho que no Brasil uma das piores coisas é você não saber o quanto você vai pagar de imposto, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, você comprou essa caneca, ela custou $2 e daí você tem ali na nota fiscal $2 da caneca e, sei lá, 20 centavos de imposto, 50 centavos de imposto, ou 8 centavos de imposto na Flórida.
É que eu sou ruim de conta, mas é isso aí. Né? Então, $2, 8 centavos de impostos ali na Flórida, né? Você tem isso na nota fiscal. Né? Inclusive, você tem até separado o preço da caneca, porque você já sabe, porque o americano sabe quanto é que ele paga de imposto. Ele sabe quanto que ele vai pagar de imposto de renda. Agora, a gente que é brasileiro paga aqui R$15 nessa caneca, eu não sei quanto foi de imposto, né? E nem a nossa empresa a gente consegue dizer, a minha alíquota é de X, porque a minha alíquota é de X, depois eu tenho mais o imposto de renda. Tanto imposto, né? A né? primeira pergunta que o Denis me fez... Contribuição, né? A primeira pergunta que vocês me fizeram Sim. vem cá, onde é que o brasileiro perde dinheiro? Sim. Aí eu falei, vou resumir isso numa coisa. Começa a perder dinheiro na escolha do regime tributário, porque Sim. não consegue enxergar o quanto custa. Não consegue. É. Deveria ser mais simples. Olha, se eu tô no regime tal, eu pago 10. Se eu tô no outro, eu pago 12. No outro, eu pago 6. O que vale mais a pena? Uhum. Deveria ser simples isso, Sim. né? E não é. Sim. Não é, porque você tem uma cadeia de tributos que se acumulam, que cobrem imposto sobre imposto, que torna a vida muito difícil. As grandes empresas, quando você vai fazer um trabalho de auditoria, é muito comum, por mais que ela seja uma empresa grande, tenha um time grande, auditada às vezes por Big Four, tem erro tributário. Sim. É comum encontrar. A gente já enfrentou isso. Isso, grandes empresas estruturadas, né? Nossa, imagina para o cara que é pequeno, que não entende, que é o herói, que ele não foi, a gente não foi formado nem para ser empresário, quanto mais para entender o tributário, né? Porque é muito mais complexo, né? Então, assim, o empresário realmente é um herói que vai ali nadando sem saber para onde que está indo, com uma fé, olhando o destino final, sem enxergar ali as pedras no caminho, e que ele tem que superar essas pedras. E aí ele paga todos os impostos e ainda pode ser surpreendido, porque às vezes ele pagou um imposto a mais, que não deveria ter pago, e pode ter pago um imposto a menos, que depois ele vai ser cobrado ali na frente. Então é super importante estar bem assessorado nesse sentido. E o passado muda no Brasil, né? O Poxa. passado muda. A gente estava recentemente com um investidor, né, que ele comprava precatórios. E aí ele comprava precatórios, o ganho do precatório era em cima da Selic. E aí, do nada, ele falou assim, cara, não vai ser mais em cima da Selic, vai ser em cima da poupança. Assim, poxa, Quebrou mas o negócio dele. foi combinado, a gente tá no contrato, eu comprei dessa forma, e você, né? Então, assim, o que foi combinado muda. E às vezes o empresário ele tem medo de buscar uma consultoria tributária, né? Como você, porque ele acha que vai custar caro, mas custa muito mais caro ele manter uma situação... Né? Cíntia, você sabe que tem alguns mitos, né? Primeiro que ele acha que custa caro. Segundo, ele acha que se ele fizer qualquer tipo de planejamento, ele vai ser fiscalizado. Sim. Ele tem medo. O empresário tem medo, fala, não, eu faço isso porque senão vão me fiscalizar. Peraí, vão te fiscalizar se você fizer coisa errada. Se você planejar, o planejamento ele não precede risco, ele precede organização. Depende do que você vai fazer. Então existe realmente esse medo que é próprio do empresário de achar que custa muito dinheiro e que aquilo não é para ele. Aquilo vai trazer um alerta da Receita Federal, um risco dele ser autuado. E o que a gente percebe é que as empresas são autuadas porque deixam de declarar corretamente aquilo que recebem, deixam de apurar o imposto de maneira adequada, pagam a menos porque não teve uma apuração ali que não observou algum detalhe. Né? É tão complexo que mesmo os profissionais da área tributária têm dificuldade para assessorar o empresário. Então é comum a gente encontrar erros. Né? A gente faz trabalho de auditoria, você pega um varejo supermercado, por exemplo, imagina, ele tem 12 mil itens na prateleira, cada item tributa de uma maneira. Eu não tenho uma regra geral, que nem você comentou. Lá na Flórida eu sei que eu pago o imposto X% em cima dos $2 que eu paguei na caneta. Sim. Na caneca. Sim. No Brasil, não. Eu tenho um achocolatado de 300 gramas que tributa de um jeito e o de 500 gramas tributa de outro. É tudo achocolatado. É da mesma marca, pelo tamanho da embalagem, eu tributo ou não. Como é que faz? É o caos. É o caos. É o caos. É o caos. É tão complexo que a gente vai estar se tornando, a gente vai criando uma máquina pesada, né? Porque para você organizar isso, sistema, pessoas tanto na operação quanto depois para ajudar na tributação. E isso faz com que o Brasil seja mais difícil de fazer negócio e o negócio acabe tendo menos lucratividade. Porque se fosse simples assim, quando simplifica, né, você tem um resultado mais claro
e você tem uma máquina mais leve, que é o que a gente estava comentando. É simples porque a gente se esforça, o que o americano se esforça para ser simples, e é complexo no Brasil porque a gente se esforça para ser complexo. Mas eu gosto de Nossa senhora. Nossa. Eu acho interessante. Agora, eu queria aproveitar um pouco mais você, né? Antes de partir para uma última pergunta ali, que eu acho que é interessante. Você começou falando da questão de escolher como ser tributário, o regime tributário. Então, esse é o primeiro e assim que faz muito sentido, ficou muito claro que tem que avaliar, tem que olhar quanto que está com a sua margem real, quanto é que está considerando no regime que é o presumido, né? Agora, a pessoa já tem uma certa noção, já está caminhando um pouquinho mais. Quais são os erros de quem já olha um pouco melhor para o regime, já está trabalhando ali, mas que ainda deixa dinheiro na mesa? Porque, como você comentou, é muito complexo. Sim. E mesmo que você já caminhou e escolheu o regime correto, aonde que tem espaço ali ainda, às vezes, para encontrar uma torneirinha ali, fechar pequenos vazamentos? Quando eu falo, por exemplo, de uma indústria ou de um varejo no lucro real, é muito importante a organização na administração da empresa, organização financeira. Por quê? Se eu não apuro todos os meus gastos, não apuro de maneira adequada tudo aquilo que eu tenho de despesas na empresa, isso tem impacto na tributação direta. Então, vou dar um exemplo prático. No Brasil, a gente, quando está no lucro real, a despesa de energia elétrica, que toda empresa consome, ela tem que ser lançada como uma despesa. Quando a gente vai fazer uma auditoria nas empresas, a gente às vezes olha, a energia elétrica não está sendo lançada como uma despesa da empresa. E aí eu deixo de lançar uma despesa, eu aumento minha margem de lucro. Eu deixo de tomar crédito de PIS e COFINS, que está lá na conta da energia elétrica, eu aumento o meu custo na apuração do PIS e COFINS que incide sobre o meu faturamento. Então, muitas vezes eu estou no regime adequado, mas a falta de organização na administração da empresa, na parte financeira, a Cíntia comentou, eu tenho que fazer conciliação bancária. Estou fazendo isso de maneira adequada? Eu estou pedindo todas as notas fiscais para os meus fornecedores? Eu estou controlando? As empresas têm carros, geralmente, caminhão, eu tenho lá frota, às vezes, da empresa. Eu estou abastecendo os veículos no mesmo posto e estou pedindo uma nota fiscal no final do mês para esse posto de gasolina para eu utilizar o crédito do combustível que está na nota e lançar essa despesa. Então, são vários pequenos detalhes que, se eu não enxugo, não organizo, eu perco dinheiro. Estou falando de uma ponta, que é uma ponta sensível, que a gente percebe que os empresários deixam o dinheiro escapar no lançamento de despesa. Eu tenho reembolso de despesas. Estou fazendo isso de maneira adequada? Eu estou lançando as notinhas de maneira adequada? Eu tenho controle disso? Ou eu simplesmente pego isso, jogo lá do lado e não informo a contabilidade? Às vezes a gente coloca a culpa no contador, né? Mas muitas vezes o contador não tem o insumo que ele precisa, que são as informações, para poder abater as despesas e apurar um imposto menor. Às vezes eu estou olhando para a operação e eu não estou enxergando. O Flávio Augusto, nosso mentor lá no Clex, ele trouxe uma situação, eu acho que ele é um dos poucos que eu já vi comentando nessas escolas de negócio sobre a área tributária. Lá atrás ele entendeu que o WhatsApp ele era um negócio de educação, mas ele tinha um outro negócio que era editorial. E quando ele vendeu a operação dele, 5% foi a venda das franquias e 95% a venda da editora. Isso é uma forma de olhar para dentro da operação e enxergar onde é que eu estou deixando dinheiro na mesa aqui que eu poderia economizar. Vem cá, se o livro o material didático é imune, está lá na Constituição Federal, por que eu estou pagando imposto na venda disso aqui? Será que o que eu estou vendendo, eu tenho que pagar tributo em cima do que eu estou vendendo? Ou eu posso mudar a minha operação? Se eu produzir isso aqui, diminui meu custo tributário? Vou dar exemplo prático. A gente tem um cliente que produz leite em pó. O insumo que ele utiliza para produzir o leite em pó tem tributo. Só que o leite em pó não tem tributo, então ele acumula saldo credor de imposto. Ele falou, vou produzir achocolatado também. Porque no achocolatado eu uso esse crédito de tributo, dou desconto financeiro para o meu cliente, reduzo a carga tributária e tenho competitividade no mercado. Às vezes eu tenho um segundo produto que é derivado do que eu estou fazendo, que pode me dar margem tributária. Bacana.
Às vezes, olhar para dentro da operação e entender como é que eu pago imposto e se tem alguma maneira de reduzir essa carga tributária sem mexer na estrutura, só ajustando. Eu vejo muita gente errando por conta disso. Outro exemplo prático, restaurantes. Chega na hora do almoço, às vezes você tem lá um prato executivo. McDonald's fez isso. No prato executivo eu tenho um prato, uma sobremesa e uma bebida. Se eu montei um combo, dentro disso aqui tudo, eu tenho alguma coisa que já é tributado? Tenho, o refrigerante, ele já é tributado na indústria. Quando eu vendo ele, eu não pago um imposto de novo. Então, o que eu vou fazer? Você pegar lá a notinha do McDonald's, está lá. Maior custo do combo é no refrigerante. Se eu já paguei o tributo dele na indústria, eu não pago na hora de vender para o consumidor final, eu diminuo a minha margem no alimento, aumento a minha margem no refrigerante e economizo com o pagamento de imposto. Ao invés de vender sorvete, eu vendo sobremesa, ou vice-versa. Então, tem várias vezes que a forma como eu trato o que eu estou levando para o mercado pode impactar na tributação da minha operação. Então, às vezes, eu olhar e entender. Se eu só vendo caneca, deixa eu estudar como é que é melhor eu vender caneca. Se é vender a caneca sozinho ou eu fazer um combo aqui, caneca e garrafa. Sim, fantástico. Gostei. E tem algum Muito exemplo bom. prático, assim, que você, poxa, que você consegue trazer um número, assim, de percentual, ou que você falou de um cliente, por exemplo, um cliente não, na verdade um bate-papo lá no Clex que economizou 85 mil Sim. ali, num bate-papo. Tem algum caso de algum cliente que você falou assim, poxa, eu consegui ajudar na margem dele aqui com 1% de lucro real para ele, ou, assim, quanto que para o empresário ter uma noção de quanto que você pode, o seu trabalho pode ajudar ele, sabe, numericamente falando. Vamos lá, a gente coloca no contrato hoje que a gente faz com o cliente que eu aumento a margem de lucro dele em até 20%, ou eu devolvo o dinheiro dele. Em 90 dias, ou eu devolvo o dinheiro dele. Olha, essa promessa é forte, hein? Repete essa promessa, que agora eu quero escutar de novo. A gente aumenta em até 20% a margem de lucro da empresa, principalmente do varejo, Sim. seja ele físico ou no e-commerce, ou em 90 dias ou eu devolvo o dinheiro dele. Isso é um trabalho a 4 mãos, porque eu tenho que dar estratégia e ele tem que fazer a parte dele. Sim. Eu não consigo fazer sozinho. Vou dar um exemplo prático de um produto. A gente falou do pão francês agora há pouco, né? Pão francês ele é um produto que ele é vendido todos os dias. Milhões de reais são faturados todos os dias com pão francês. Ele é um produto de alíquota zero para tributo federal, para o PIS e para o COFINS. Então, toda vez que eu vendo esse produto, eu não preciso pagar esse imposto. É muito comum eu encontrar supermercado, padaria tributando a venda do pão francês. Aí tem uma continha básica. Imagina se eu vendo R$1.000 por dia de pão francês a 9,25 de imposto. São R$ 92,50 a cada R$1.000 que eu vendo de pão francês. Se eu considerar que na prateleira de um supermercado tem 12 mil itens e o que mais vende são 450 itens, se eu tiver 5% desses 450 tributado errado, quanto eu estou perdendo de dinheiro? Só no pão francês são R$ 92,50 a cada R$1.000, vezes 30 dias, vezes 12 meses. Dá uma continha interessante. Se eu só arrumo isso, quanto é que eu aumento a margem do cliente? Absurdo, quando absurdo. eu entro numa operação dessa e eu falo para ele que eu vou aumentar a margem de lucro dele ou eu devolvo o dinheiro dele, eu tenho certeza que eu vou aumentar. E eu não vou fazer nada que seja mirabolante. Eu vou simplesmente olhar para a legislação e aplicar ela. Seja não tributando de maneira inadequada um produto que ele vende ou arrumando o regime tributário dele. O cliente lá que eu comentei, né, 15 lojas, todas elas no Simples Nacional, com uma alíquota média ali de uns 12%. Só de trocar o regime tributário dele, eu derrubo a alíquota dele para uma média de 5% sobre o faturamento dele. São 7% a menos. Quanto é que eu aumentei a margem de lucro dele? Sim. Só arrumando o que estava nítido que tinha que ser feito. Depois ainda tem a possibilidade tem de passar milagre. para lucro real. Né? Aliás, Aqui eu transição, troco né? o regime dele para o lucro real, automaticamente eu já trago redução tributária. Depois vamos olhar o resto. Vamos fazer o básico primeiro. Só no básico eu já garanto aquela cláusula contratual. Eu já deixo ele feliz. Porque chega no final do mês e ele fala, pô, meu resultado aqui foi mais 80. Sobrou 80. E um outro ponto, né?
como você tem vários clientes diferentes, você ainda tem a experiência do negócio, né? Por exemplo, a questão da indústria você pode fazer analogias, né? Como você tem essa experiência da indústria do leite em pó, que fez achocolatado, isso vai toda hora ficar borbulhando na sua cabeça. E aí, se você vai se deparar com outras, vai levar esse conhecimento para outras pessoas, né? Então, assim, tem um ganho além do tributário, né? Assim, é através do tributário, mas que vai além. O tributário, ele é um meio. O direito é um meio. A gente está com um projeto educacional, comentei com você, né? O advogado, primeira coisa que o advogado tem de problema é o ego dele. Segundo o advogado não sabe vender. A gente sai da faculdade mal preparado para passar na OAB. Imagina para vender o serviço. Então, quando você começa um escritório de advocacia, você não tem a menor noção do que você está fazendo lá. Como é que você traz um cliente? Eu aprendi isso a duras penas, né? Bater na porta de um. E hoje a gente sabe que eu preciso empreender na área jurídica. Então, a área jurídica, o direito tributário, o direito trabalhista, o direito, ele é um meio. Eu preciso olhar como é que eu pego esse meio e faço com que ele seja uma ferramenta para gerar resultado para as empresas. Se eu consigo entender qual é esse jogo, eu sou diferencial. Eu não sou mais commodity no mercado, porque o profissional, o prestador de serviço, de uma forma geral, hoje é commodity no mercado. Pedreiro, marceneiro, pintor, o advogado, o contador, é commodity. Onde é que eu vou me diferenciar? Quando eu entrego o resultado, quando eu gero valor. Eu deixo de ser preço. Então, exemplo prático, quando eu chego no cliente e falo para ele que eu vou aumentar a margem de lucro dele em até 20% num prazo de 90 dias, eu falo, quanto é que você gasta hoje com a sua estrutura tributária? Eu gasto R$1.000. Tá bom, durante 90 dias eu não vou te cobrar nada além disso. Eu vou cobrar o mesmo valor. Você vai me dar a oportunidade de, em 90 dias, transformar a tua empresa na área tributária. Daqui 90 dias a gente vai sentar e eu vou renegociar com você os honorários. Porque aí eu vou te mostrar o quanto eu estou fazendo você economizar e o quanto custa o meu trabalho. Fantástico, Se eu chegar para ele hoje e disser, custa R$5.000, é caro. Porque ele está olhando o preço, ele ainda não enxergou o valor. Então, primeiro eu gero o valor. Depois que eu gerei o valor, ele não vai me falar não. Se eu falar para ele, custa 10, ele paga. Porque ele já entendeu que o que ele está me pagando é parte do que ele está economizando. Sim. Você já se pagou, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Você vai ficar com a parte do ganho. É investimento. A gente faz um investimento inicial. Porque custo, meu custo nesses 90 dias é muito maior do que os R$1.000 que ele me paga. Sim. Mas a forma de eu acessar esse cliente e educar ele, e mostrar para ele. O Francelino, que a gente comentou, ele fala que toda empresa é uma empresa de educação. Sim. O maior papel que eu tenho hoje na relação com os empresários, ela é educacional. Eu tenho que elevar o nível de consciência desse empresário. Se eu não fizer isso, esquece. Ele vai me olhar como preço. Eu sou mais um. Sim. Eu sou mais um. E aí, se eu sou mais um, eu sou commodity. É o comum. Então, eu preciso me diferenciar. Eu preciso mostrar valor para ele e a gente usa essa estratégia para entrar nas empresas. Construir uma relação em 90 dias, mostrar o quanto eu agrego de valor no negócio, o quanto eu entrego de resultado, e aí sim a gente combina o que realmente vale o trabalho. Cara, fantástico mesmo. E assim, você está ensinando o advogado a como que empreender, porque assim, se eu agrego o valor, eu vou ficar com uma parte daquele valor. Para o cliente, né? Para o seu cliente final, para o cliente do advogado, né? Ele vai entender e vai, poxa, eu vou pagar em cima do que ele vai me gerar de valor. Tá maravilhoso. Agora, deixa eu só ficar uma dúvida para quem está lá em casa. Qual é o valor de faturamento, ou qual que é a métrica da pessoa que para procurar você ou a sua empresa? Quanto que ele tem que estar faturando? Qual que é o momento sim, que é o cliente que você pode ajudar? A partir de R$100.000 por mês é um cliente que a gente consegue entregar resultado para ele. Legal. Abaixo disso é possível? Talvez. Eu não consigo garantir. Mas a gente tem clientes que faturam menos de R$100.000, mas que já estão preparados para o crescimento. É o cliente que já percebeu que ele precisa se organizar para quando o crescimento chegar, ele está preparado para isso. É aquele cara que não espera acontecer para abrir 10 empresas no Simples Nacional. Então, a gente nunca fala não para um cliente. Talvez não seja o momento adequado. E a gente deixa ele muito ciente. Quando você atingir esse patamar, eu consigo. Porque eu não consigo competir
com uma empresa digital da área tributária. Você pega aí algumas empresas que o cara cobra R$200 para fazer um trabalho na área tributária. É impossível, não tem que ser honesto. Mas aí também a empresa tem que ser pequena, Exato. menor complexidade. Tem que ser honesto com o cliente. Então a gente diz para ele, olha, o caminho é esse, a gente dá a instrução para ele e diz, quando você chegar nesse patamar, você pode voltar que eu consigo te atender e consigo gerar valor para você. Senão eu sou mais um. Não adianta trocar Senão por meia você dúzia. passa a ser custo e não, É isso. né? Então, assim, É a isso. partir desse momento eu vou passar a ser investimento. Então, aqui eu não posso te ajudar ainda, mas tô torcendo por você, qualquer coisa estou à disposição. Exatamente. Quando chegar aqui é a hora certa. Mas tem uma outra dúvida da pessoa que está em casa, que é o seguinte: onde é que encontra o Fábio? Bom, o Fábio tá no Instagram, tá fácil. A TTICO, o site da TTICO tá disponível, né, ttico.com.br, e o Fábio tá no Instagram. Eu uso bastante o Instagram para me comunicar e trazer um pouco de informação de uma maneira mais leve, porque eu acho que o segredo do profissional técnico é ele não falar o juridiquês. Sim. Eu brinco que eu tenho que falar o empresariês, né? Que é a linguagem comum. Então, se eu vou num supermercado, eu preciso entender como é que eu me comunico com aquela pessoa que talvez ele seja um ótimo comerciante, mas ele tem uma instrução menor, ele não está acostumado a falar termos jurídicos. Então, eu falo a linguagem dele. Eu vou numa reunião com um empresário que já tem uma linguagem mais empresarial do mercado, então, eu procuro me comunicar com essas pessoas sem ser o advogado. Até porque o juridiquês só o advogado fala, né, Fábio? E tá fora de moda, né? O empresário, mesmo que ele seja bem instruído, ele não fala juridiquês. Ô, Cíntia, eu falo que eu saí um pouco da caixinha da advocacia, Sim. porque eu não gosto daquele ambiente do escritório que tem que chamar de doutor. Sim. Eu não estou preocupado com isso. Essas coisas da advocacia, a gente deixou de lado há muitos anos. Lá no escritório ninguém trata dessa maneira, nós somos um time, tá todo mundo focado no resultado, em buscar resultado para o cliente, em ser melhor na vida do cliente. Então, eu sempre tento me comunicar com o cliente dessa maneira mais leve, de falar com ele da multa que ele tomou lá na Itália, né? E ser alguém muito acessível. Então, a gente tem aí hoje rede social que nos permite ter essa conversa. Muita gente às vezes me chama, eu atendo todo mundo, não tem problema nenhum. Se tiver que... Quantas vezes eu não saio de terno, gravata? Gravata eu já deixei de usar para quebrar um pouco dessa coisa. Mas eu saio lá de terno, vou no Ceasa pisar na lama e atender um cliente que está dentro do Ceasa. Então, eu sempre sou muito acessível. Eu acho que a rede social é uma maneira de deixar as pessoas se aproximarem, de se comunicar, né? Então eu sempre respondo, as pessoas às vezes perguntam algumas coisas que eu posso responder, eu vou lá e respondo. Então o Instagram é uma ferramenta muito boa para encontrar o Fábio e acessar o que a gente pode oferecer para a empresa, enfim. E qual que é o seu Instagram, Fábio? É Fábio_Ferraz. Isso aí, Fábio_Ferraz. Fábio, eu vou querer deixar um convite para você e para todo mundo. A gente faz um evento que chama-se Next Level. É focado em pessoas assim que têm um desejo futuro de investir ou que pensa na possibilidade de investir, que tem Como uma você curiosidade. Toda empresa é uma empresa de educação e a gente faz um tempo que a gente vem elevando o nível de consciência das pessoas da importância de dolarizar e diversificar o patrimônio. Só que a pessoa vai para os Estados Unidos... enfim, cai na conversa de qualquer pessoa, né, escuta o que o vizinho falou, o que aquela pessoa na internet falou, acaba investindo e não tem o resultado desejado e acha que é um investimento ruim. Ou deixa de investir por esse medo, né? Ou deixa de investir porque tem medo, ou deixa de investir porque acha que o fisco vai vir e vai cair em cima dele, ou porque tá fazendo alguma coisa errada de mandar dinheiro para fora. Então, a gente, no Next Level, a gente ensina como investir no mercado imobiliário e mostra o porquê você deve investir e tudo mais, sabe? Legal. Então, a gente compartilha um pouco dessa cultura americana e como essa cultura impacta no investimento. Porque, assim, a maioria dos brasileiros, né, que já está nesse patamar, ele já tem uma consciência que é um mercado rentável, né? Sim. Que é um mercado que tem tudo ali para dar certo. E por que a gente não faz esse movimento? Normalmente porque a gente tem algumas inseguranças e aí a gente traz, assim, o caminho de uma forma, o passo a passo, de uma forma clara, para que a pessoa tenha segurança de fazer esse movimento. Segurança e rentabilidade, né? Que ela consiga fazer um investimento que seja seguro, rentável e que ela ainda consiga aproveitar com a família, que a gente sempre fala, né? Você junta desejo, ganho e realização, né? Então é muito legal. É muito legal. Então, assim, fica o convite para você e para todos vocês, tá? Isso aí. Obrigado, assim, por você ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo fantástico, acho que ficou bastante insight, assim, ó. Eu fiquei aqui pensando várias pessoas que eu conheço aqui que poderia estar aqui tendo esses insights, para quem que eu vou encaminhar, para quem que eu vou encaminhar esse podcast. Porque eu acho que, assim, vai agregar para muita gente.
Eu tenho certeza que você deixou aqui, assim, ouro aqui na mesa aqui. Eu acho que é isso que a gente tenta trazer para você que está em casa. E se você gostou do bate-papo de hoje, deixa seu like e não se esquece de se inscrever no canal para a gente trazer pessoas assim maravilhosas, assim que nem o Fábio, com bastante conhecimento, com bastante trajetória. E agradeço muito você que chegou até aqui e por estar com o seu tempo, né? Seu tempo é precioso e muito obrigado por dedicar esse tempo aqui a nós. E assim, a gente tem um compromisso muito grande de trazer pessoas assim que podem agregar para você, como o Fábio agregou hoje. Obrigado mesmo, obrigado, Fábio. Obrigado, Denis. Foi um prazer, Cíntia. Obrigada, Prazer Fábio. enorme bater um papo com vocês. Obrigado, gente.